Lo que la gente faz quando acorda é reverenciar a nosso mestre espiritual, agradecer a Krishna e aí tomar um banho. Nós temos um raspador de língua, raspamos a língua com um raspador que vem da Índia, de inox, raspa a língua, escova, tenta evacuar, sempre que se evacua se toma um banho, a gente não evacua com roupas, vai com a toalha, evacua, sempre toma um banho e já venimos para o templo. 4:30 da manhã, abre o altar e começa o canto, no qual nós glorificamos as qualidades do mestre espiritual, que é um representante de Krishna. E a primeira estrofe é muito linda, todas são lindas, mas diz que como um bosque em chamas, o mundo nos queima. E para salvar-nos, como uma nuvem vienes. La mar da graça de Krishna nos chove, tus pies de loto, porque o mundo realmente é muito forte, a paixão queima o coração nosso, muito difícil. Então, quando há um incêndio florestal, o único que pode extinguir esse incêndio são as chuvas, as nuvens. E muitos corpos de bombeiros vão ser infrutíferos em seu propósito. Então, extinguir esse fogo de paixão que nós temos, precisamos da graça do mestre espiritual, que é o representante de Deus. Então aí depois disso nós temos uma cerimônia para uma planta sagrada e repetimos orações. Aí começamos a nossa meditação, que são 2 horas mais ou menos. Aí depois tem outra cerimônia, a gente prepara, alguns que estão na cozinha, vão cozinhando para ofertas para Krishna. Aí temos uma aula 8 horas, tem o Bhagavad Gita, tem o Srimad Bhagavatam, que é um estudo superior, são 19 volúmenes, todos os dias nós estudamos na noite o Bhagavad Gita. Aí depois vamos a nossas funções, cada um tem suas funções. Uns estão nas ruas, outros ficam atendendo o altar, outros vão a cozinhar para distribuir alimentos, outros limpam, quando há época de festivais de botas costuram, há diferentes funções para cada um. Como não somos muitos, às vezes somos várias funções, uma. E qual que é a importância? Você falou que alguns cozinham os alimentos e vocês servem almoços durante os dias de semana para as pessoas. Nós servimos de segunda a sexta. Segunda a sexta, né? Isso é um serviço gratuito. Então, nós observamos que é muito difícil para pessoas que estão em uma condição marginalizada poder avançar espiritualmente. Muito difícil. Dia a dia eles cometem muita violência com eles mesmos, com outros, não tem higiene. Então aí tem que fazer algo por essas pessoas. Então esse alimento não é um alimento comum, é um alimento dentro de nossas considerações abençoado, um alimento que vai ajudar na consciência dele, além de satisfazer sua vontade física. Então nós cozinhamos com critérios determinados. Krishna fala no Bhagavad Gita que nós, seres humanos, temos que alimentar-nos com ingredientes considerados na bondade, nada de carne, peixes, ovos, alho, cebola, chá, café preto. Então, esse alimento é oferecido para Krishna. Krishna, como é Deus, quando você faz a colher, ele nos abençoa esse alimento e nós damos isso para as pessoas. E nós também não comemos nada que não seja, que não passe por esse processo. Isso nos vai permitir ter nossa mente controlada. É uma linha reta. Língua, estômago e genitais. Você come qualquer coisa, você vai ficar excitado. Como se você comer o pão que o diabo amassou. O cara está na padaria, lá botando o pão na máquina, com raiva pelo que gana, ou cheio de luxúria, isso se impregna. O fogo, ele é um alto receptor de energia. Então, de acordo à energia que você tem quando mexe no fogo, o alimento capta essas energias. Então, quem cocina geralmente são pessoas que estão aplicadas dentro dos alimentos, pessoas novas não se lhe permite botar mão no fogo até que elas não tenham um padrão. E essa atividade, hoje, como se viram 4 professores da faculdade ajudar-nos, pessoas maduras. Minha mãe é de uma professora que teríamos 70 anos, a filha dela teria uns 45, e outro casal também por aí, 45 anos, nós ajudamos a servir.
E eles ficaram, dois já haviam vindo, o casal já havia vindo, e a mãe ficaram enamoradas com o trabalho, se sentiram muito empolgadas, muito úteis. A utilidade é um princípio que nos motiva a vida. Então, se você não sente que sua vida está sendo frutífera, útil, por que existe o suicídio? Fruto do vazio. Então, não precisamos preencher bem, não falsamente. Um balão, então, balão espiritual você não pode preencher. E uma pergunta também por curiosidade, quando você deixa o corpo, o que é a filosofia, o que é as escrituras? Krishna dice en la Bhagavad Gita que de acuerdo al estado de conciencia que nos partimos, es lo que a gente va a ser en un cuerpo determinado. Entonces es muy importante como seres humanos nos preparar para ese momento inevitable y que ninguém quiere pensar. Para de falar esas cosas, vamos a vivir, vamos a vivir. No era pensar, es inevitable, você tem que se preparar, no que você no lo ve como algo horrible, no ve como algo normal, es normal la situación que no estamos. Mas você entende que você não é você que morre, que é apenas o corpo. Então você se prepara, porque as escrituras descrevem que nesse momento é muito crucial, existe um desequilíbrio fisiológico muito grande, a temperatura sube e desce, então se você não tem controle, você não consegue pensar em isso. Você vai ser levado por os impulsos do distúrbio. Então quando você se preparou, você vai poder ter a chance de não se abalar todos esos disturbios que a natureza material coloca em seu corpo físico. Então, o Bhagavad Gita. Esse livro, ele fala sobre reencarnação também, então você... Sí, en el segundo capítulo se describe de Sankhya Yoga, analíticamente Krishna va describiendo. Y él fala que así como nós, almas corporificadas, pasamos da infância, da juventude e da velhice, após abandonar esse corpo, passamos para outro corpo. Então, não é que você entre em outro corpo, isso é outra coisa. A mediunidade é uma coisa. Sim. E a reencarnação é outra coisa. Você vai nascer, e é dito que de acordo à consciência do casal no momento de conceber, em uma relação sexual, existem muitos óvulos, e o óvulo que tem de acordo à consciência, nesse momento da gestação, vai ir para nascer. Não por casualidade uma criança nasce em uma família de caras que são muito degradados, ou tudo isso, de acordo ao estado, você nasce em um lugar de acordo ao que você é, nesse instante. Então, a vida espiritual, eu falava isso para um colega nosso, ele nasceu num lar que o pai é um 7-1 profissional, vive à custa de enganar as pessoas, e ele sabe disso. E ele pegava dinheiro para ele, não pegue dinheiro, você se está vinculando, sabe como seu pai consigue, como você está pegando dinheiro do seu pai? Não, viva simples. E quando você tem capacidade, desejo realmente de mudar, que você vê que isso realmente, você pode superar essa influência que você sutilmente tem. Mas se você não é um bom praticante, essa tendência vai surgir a você também. Desculpa. Teve algum desses desejos ou paixões que foi difícil você... Como? Algum desses desejos ou paixões que você tinha... Você falou bastante de futebol. Talvez, não sei se você tinha essa paixão pelo futebol. Era mais basquete, jogava futebol também, era todo esporte. Era louco por esporte. Depois, eu tive associações muito lindas, como falei. Antes de tornar um devoto, mesmo como militante, a gente já havia baixado essa paixão. Sabe? Assim, a juventude, eu me lembro de pessoas que hoje seriam grandiosos devotos, assim, uma juventude muito inteligente. Mujica, esse presidente, era dessa época. Uhum. É dizer, uma juventude muito legal. Assim. Não era diferente do que o PC fazia. O PC não criava jovens, fazia bailes para chamar jovens. O movimento de melenos, era outra história. Era um movimento com cabeças diferentes, que tinha
uma raiz social muito forte, pessoas muito cultas, materialmente falando, com grandes assim, valores humanos. Então nós estamos tão aí nessa fase eu já havia abandonado todo esse impulso de se dispor. Você tinha algum time? É? Você tinha algum time? Peñarol. Mi hermano era nacional. No, pero después, ya antes también vi que todo eso era una mafia, ¿no? Que no tenía nada a ver con el esporte que eu gostava, já também me desencantei disso. Mas e a paixão, é que você falou também sobre isso, mas a paixão por essa transformação social que você tinha antes, logo antes de você se converter, se entrar para o movimento Krishna, foi... Na prática, eu presenciei coisas pesadas, como eu estuve também detido uma vez, e a gente via assim como pessoas, eles delatavam a sua mãe, né? Porque não suportavam, não era, assim, e a fragilidade de todo esse movimento social que não tinha condições práticas de oferecer às pessoas aquilo que as pessoas estavam precisando, porque eram amigos e inimigos. Então você nunca vai solucionar uma sociedade vendo assim. Então eu comecei que isso realmente, como aconteceu com a Revolução Francesa, tudo gera mais problemas, mais desavença entre as pessoas. Então nós não encontramos isso assim. Eu comecei a sentir dentro de mim que não era esse o caminho, mas depois da